Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Vamos falar sobre Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes é a grande figura desses últimos dias, porque Gilmar aprovou uma cautelar, ele decidiu por uma cautelar que limita ao Procurador-Geral da República a possibilidade de abrir um pedido de impeachment contra ministros do STF. Então, ninguém mais pode, só o Procurador-Geral da República pode. E o Procurador-Geral da República, gente, para quem não sabe, trabalha lá dentro, junto com os ministros do STF. Ele convive com os ministros do STF. Então, é algo realmente impressionante, porque hoje, o que é que acontece hoje? O pedido de impeachment ele pode ser feito por ação popular. Então, pode acontecer uma ação popular, o povo mesmo pode ir lá e fazer um pedido de impeachment contra um ministro do STF, e isso é protocolado junto ao Senado Federal. O que o Gilmar Mendes está fazendo na prática é impedir completamente que exista algum tipo de pedido de impeachment contra ministros do STF. Então os ministros do STF, eles já, mais do que já são, né, eles se tornam completamente intocáveis, eles não podem ser tocados. Ninguém pode ameaçar a posição de um ministro do STF. Eles ganham um poder, se isso for aprovado, sim, porque já está em vigor, porque foi um cautelar, mas precisa ser aprovado no plenário do STF. Se isso entrar em vigor realmente e for aprovado, definitivamente, é praticamente impossível ter o impeachment de um ministro do STF. O ministro do STF teria que brigar com o Procurador-Geral da República, com os outros 10 ministros e com o Senado inteiro para poder não ter apoio de ninguém, absolutamente ninguém, para poder sofrer um impeachment. Então não tem essa possibilidade. Além disso, além de não permitir mais que ninguém faça pedidos de impeachment, a não ser o Procurador-Geral da República, esse pedido, para ser aceito no Senado, atualmente ele precisa de 41 senadores, que é a metade mais um. Então, a maioria simples, metade mais um. E na medida cautelar que foi implementada pelo Gilmar Mendes, que foi publicada pelo Gilmar Mendes e assinada, essa maioria sobe, vai para a maioria qualificada. Significa que, ao invés de 41, serão necessários 54 senadores para poder impedir que o ministro, impedir um ministro do STF, para poder fazer com que ele sofra um processo de impeachment. Isso é para abrir, tá? Isso é só para abrir o processo. Então precisaria o Procurador-Geral da República, que é quase um colega dos ministros, fazer a provocação ao Senado, e o Senado, que hoje tem 41, precisaria de 54 senadores. Hoje seriam 41, precisaria de 54 senadores. E isso é uma blindagem, já se falou tanto em PEC da blindagem nesses últimos tempos, teve protesto contra isso e tudo, quando era no Legislativo, na Câmara, e o Senado derrubou, né? E agora o STF tenta se blindar também. Por que o STF está fazendo isso? Por que esse movimento agora do Gilmar Mendes? Vamos entender uma coisa. O que o Gilmar Mendes está fazendo é tentando se precaver, o que os ministros do STF estão fazendo, é tentando se precaver de uma eleição que vai chegar em 2026 e pode fazer muitos senadores bolsonaristas, muitos senadores à direita. Existe uma expectativa de que os bolsonaristas eles vão trabalhar, e essa é a prioridade deles, eles vão trabalhar como prioridade ter um bom número de senadores. Então eles vão ter uma maioria à direita, junto com o centro, a centro-direita, vai ter uma maioria na casa, uma maioria entre os senadores. Vai ser muito difícil para o STF se esse grupo se voltar contra os ministros, resolver que vai implementar um impeachment, abrir um processo de impeachment contra eles. E possibilidades existem muitas. Hoje você tem 43 pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, você tem 10 pedidos de impeachment contra o Gilmar Mendes, e tudo isso vai simplesmente sumir, vai virar fumaça
porque, sim, esses pedidos deixam de existir, e aí tem outra questão também que precisa ser tratada, que é o seguinte: quando qualquer medida, qualquer mudança, modificação nas regras, ela tem que ser sempre em benefício daqueles que são atingidos, em benefício do réu, no caso. E o que acontece é que se a partir de agora não pode haver ação popular pedindo impeachment de ministros do STF, só pode haver ação que saia da PGR, da Procuradoria-Geral da República, acontece que todos esses pedidos vão virar fumaça. Todos esses pedidos simplesmente deixam de existir. Porque para beneficiar os réus, para beneficiar aqueles que seriam atingidos por esses pedidos. Isso é um problema não só do ponto de vista do equilíbrio dos poderes, porque isso gera um problema também no equilíbrio dos poderes. Você tem um sistema de freios e contrapesos que fica completamente ameaçado, ameaçado de morte realmente, de você ter um poder muito mais poderoso que os outros, muito mais forte do que os outros. E isso é um risco. É um risco grande para a democracia, é um risco grande para a República. Como é que funciona o sistema de freios e contrapesos na República? Funciona da seguinte forma: todos os três poderes, eles são independentes, mas harmoniosos. E o sistema de freios e contrapesos faz com que um tenha que fiscalizar o outro. Então, um pode fiscalizar e punir o outro. E quando todos estão com a mão no coldre ali, né? Quando todos estão com as mãos no coldre para sacar a arma, todo mundo tem a possibilidade, ninguém saca. Isso vai muito dessa... Se todo mundo está com a mão no coldre, todo mundo tem uma arma e todo mundo está com a mão no coldre para sacar a qualquer momento contra o coleguinha ali, contra o outro poder, ninguém saca a arma. Todo mundo fica ali equilibrado. Existe um equilíbrio. Essa é a ideia do sistema de freios e contrapesos. Todos os três poderes, eles podem se fiscalizar mutuamente e se punir mutuamente. Eles têm mecanismos para isso. Quando você impede um desses mecanismos, você desequilibra o trio de freios e contrapesos, você desequilibra o trio de poderes. Então fica desequilibrado com uma força muito maior para o judiciário, nesse caso, porque o judiciário não pode ser punido. Se o judiciário não pode ser punido, o judiciário pode fazer o que quiser. Pode tomar a decisão que quiser. E se tem uma coisa que é perigosa, é quando um número reduzido de indivíduos resolve se dar o poder e ter a possibilidade de não ser punido por ninguém. Isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. E a medida que o ministro Gilmar Mendes está tomando, que é uma medida de proteção, pode até ser que não renda tudo, que não fique tudo, que não seja tudo aprovado, que alguma coisa caia, mas de qualquer forma é um sinal muito perigoso e é um sinal extremamente preocupante de mais uma tentativa desses poderes tentando fugir do sistema de freios e contrapesos. Isso vai de encontro à segurança democrática, isso vai de encontro à segurança da República, ao equilíbrio da República. E isso precisa ser contido de qualquer forma. Agora, nos próximos dias, inclusive porque já deve ter votação aí pela frente no plenário para aprovar, para manter ou não, transformar essa cautelar em algo definitivo ou não. Precisa ser feita uma pressão, precisa ter algum tipo de diálogo com o STF para evitar que isso vá em frente. É mais um fator gerador de crise e é mais um problema, mais uma crise, mais um problema sério para o Brasil, que é um país onde não faltam problemas, né? Mas a gente vive inventando novos todos os dias. Este é o JC para ouvir análise, eu sou Igor Maciel, muito obrigado a você pela audiência, a gente volta amanhã, sexta-feira, de segunda a sexta a gente está aqui. Tchau, tchau.